paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Mais uma vez estamos aqui para aplicar a nossa aula semanal da Escola Bíblica Dominical. Eu quero, desde já, mais uma vez, me desculpar e peço perdão a você, porque esta aula está chegando mais uma vez atrasada, pelo motivo já sabido aqui, como já tenho falado anteriormente, tem tido alguns problemas e isso está fazendo com que está atrasando essa aula, mas eu peço a tua cooperação, a tua ajuda, meu amado irmão, professor de Escola Bíblica Dominical, você aluno que tem nos prestigiado de estudar junto comigo aqui na nossa EBD, Escola Bíblica. Continue nos assistindo, continue nos prestigiando, compartilhe essas videoaulas com seu irmão, seu amigo, com seu conhecido. Fazendo assim, você está nos ajudando a crescer o nosso canal e a intenção maior é de levar algum conteúdo, não o que você não sabe, lógico que você sabe, mas algo que nos edifica, Cada dia mais a gente edifica ouvindo a palavra de Deus. Muito bem. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, do dia 18 de dezembro de 2022. A lição de número 12, ela traz o assunto sobre imersão no Espírito nos últimos dias. Que imersão é essa? Estamos falando do Espírito Santo. E, com base nisso, a nossa aula traz o texto áureo dizendo o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem disse isso? Jesus. Jesus foi que disse isso. Isso está registrado no livro de João, no capítulo 7, versículo 38. A verdade prática diz que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito, do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Portanto, isso é necessário. Onde tem povo de Deus, tem fluir do Espírito Santo. Se isso não estiver acontecendo, alguma coisa está errada nesse meio, porque é necessário que haja sim esse fluir do Espírito Santo. Muito bem. A nossa lição, ela está pautada no livro de Ezequiel, do capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12, e eu gostaria que você, para entender esta lição, ou as últimas lições, nós teríamos que sempre estar voltando na lição anterior, e neste caso aqui você pode estar estudando todo o capítulo de número 46. E por que não dizer, voltar em algumas lições anteriores, desde o capítulo 40 de Ezequiel. Gente, nós vamos entender que esta lição de número 12, ela tem uma certa continuidade da lição número 11, anterior, quando vai tratar do assunto ainda da visão do templo. Tá? E aqui eu coloquei para a nossa reflexão o tema central da lição anterior, que é a palavra-chave santidade. E a imersão eu coloquei como uma continuidade. Por quê? Na lição de hoje. E aí eu coloquei essas duas circunferências entrelaçadas ou
com uma intersecção aqui, ó, neste meio, né? Essa intersecção aqui neste meio. O que é isso? Vamos entender. Essa circunferência maior, falando de santidade da lição anterior, essa menor com a intersecção falando de imersão. Por quê? Porque é assim, ó, na medida em que nós servimos a Deus e buscamos o estreitamento da comunhão, isso também estreita esse mover, essa imersão, porque não são todos os que são realmente imersos. Por quê? Porque depende desta santidade, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa e é necessário que esta pessoa esteja, né, em harmonia com a nossa santidade, porque é através dela que nós chegamos ao patamar de falarmos com Deus. Então, o Espírito Santo, não que ele esteja afastado, não, mas ele está presente, mas para que haja manifestação, é necessário que nos estreitamos esta comunhão, ao ponto que, ao andarmos, nós vamos chegando, entrando neste rio, e aos poucos vamos nos imergindo neste rio. A lição trata deste assunto. Nós vamos chegar nesta explicação da lição e nós vamos entender esta imersão, esse emergir, esta profundidade que nós alcançaremos na medida que nós entramos neste rio. Muito bem. O capítulo 47 de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 12, é o assunto da lição, mas ainda explica a visão. Esta parte ainda está explicando a visão da lição anterior. Do versículo 1 ao versículo